Maciel, você é muito bem-vindo ao nosso bate-papo aqui. Eu sou responsável pela Espírito Madeira, que é um evento que acontece no Espírito Santo, que reúne toda a cadeia produtiva de madeira e móveis. E também, ao longo do ano, nós somos uma plataforma de soluções para a nossa indústria, desde lá da floresta até o auto design. E por isso, nós estamos aqui hoje com convidados ilustres. Estou muito feliz de ter esse bate-papo aqui com vocês. E honrada porque é um marco para o nosso estado. Certamente a gente iniciou essa divulgação dessa parceria ano passado no palco principal da Espírito Madeira, por intermédio principalmente, inicialmente da SEAMA e depois essa brilhante participação do IFES através da professora Gil. E vocês vão entender um pouquinho melhor do que eu estou conversando, primeiro com a apresentação deles, e a gente chega no nosso tema central. Ramon, conta para mim um pouquinho da sua trajetória, quem é você e por que a gente está aqui hoje batendo esse papo. Boa tarde, Paula. Satisfação enorme estar aqui com vocês hoje. O Espírito Madeira tem sido, desde o primeiro momento, um grande parceiro da SEAMA, assim, um trabalho brilhante que vocês têm conduzido. E eu estou como subsecretário, fomento a negócios sustentáveis e investimento de impacto da Secretaria de Estado de Meio Ambiente. É uma subsecretaria nova, assim que o Rigoni assumiu a Secretaria de Meio Ambiente, ele fez uma reestruturação e criou essa subsecretaria justamente no sentido da gente fomentar boas práticas, negócios sustentáveis no Estado, uma transição também energética, enfim, trabalhando vários temas importantes no desenvolvimento do Estado, e aí o meio ambiente é peça fundamental. Então, pensando no meio ambiente não só como uma estrutura de comando e controle, né, mas também nessa parte de fomento, e aí é um pouco do trabalho que a gente tem desenvolvido. E nesse meio tempo, Paulo, a gente teve a oportunidade de conhecer a professora Gil, que tem desenvolvido um trabalho importantíssimo no IFES. A pesquisa dela, assim, nos deixou super motivados a seguir com esse tema da economia circular e aí começar, a partir da experiência dela, a propor a ideia do selo de circularidade, e que ela vai poder falar um pouquinho mais para a gente aqui hoje. E por isso fico muito feliz de estar aqui com vocês e participar desse bate-papo. Olá a todos, né? Eu sou a professora Gislene Pinho, do IFES Campus Colatina e Vitória. E eu estou também muito satisfeita de poder estar aqui, falar um pouco, né, da nossa pesquisa, que começou lá no doutorado. É uma pesquisa que tem dado bons frutos, né, tem sido reconhecida internacionalmente através dos artigos, os frutos que ela gerou. Então, é muito bom a gente ver, né, nosso trabalho sendo referência para países como Estados Unidos, Canadá, Alemanha, né, Suíça, e poder contribuir com o Estado do Espírito Santo, né, dentro do que a gente se dedicou durante 5 anos para poder estar estudando. Foi muito bom. Legal, parabéns. Nossa, aí é um orgulho pra gente, né? É tão bom saber que um estudo saindo daqui, da nossa realidade. Da nossa realidade, né? Muito bom, parabéns. E também quero saber um pouquinho da professora que está conosco. Eu sou Maria Cláudia Lima, também sou professora do IFES, Campus Vitória. Minha área principal de trabalho é gerenciamento de resíduos, né? Meu doutorado foi em logística reversa, então minha contribuição nesse trabalho, estou como coordenadora técnica do trabalho, especificamente na questão de gerenciamento de resíduos. Apesar que a economia circular, como a Gislene vai falar, né, ela é muito mais ampla que isso. Ela começa lá no produto que se escolhe para produzir, né? Então lá das resinas, do tipo de madeira, enfim, todo esse contexto. Mas hoje está com um foco muito grande ainda no gerenciamento de resíduos. Então, a gente precisa vencer esse desafio, né? Porque muitas vezes o reaproveitamento desse material ele depende da segregação e entender o valor que você tem nesse material, né? Então, eu estou nesse projeto aí junto com a Gislene, né? É um prazer também fazer parte dele, para poder contribuir com essas questões mais técnicas da gestão do resíduo mesmo. Que maravilha. Vocês viram, né, o time de peso que eu tenho aqui hoje. Muita responsabilidade para a gente falar de coisas muito importantes para o nosso estado e para a nossa cadeia produtiva, né? Como você estava comentando, professora Maria Cláudia, a gente tem uma sensação de que quando a gente vai trazer esse tipo de tema para o nosso empresário,
às vezes eles se preocupam de ser mais alguma obrigação a ser cumprida, ou mais algum gasto, ou algo que não cabe muito dentro da rotina dele, do dia a dia. Eu acho que a gente está conseguindo olhar, através dessa sua pesquisa, de todo o seu trabalho, com um pouco mais de tranquilidade para o tema e trazendo um olhar econômico também, de viabilidade, não é isso? Talvez, professor, eu acho que se a gente voltar lá no comecinho, né, como é que surgiu a ideia do selo da circularidade da cadeia moveleira? Sim, né? O selo, ele surge a partir da minha pesquisa de doutorado, que foi uma base sólida, né? Onde a gente pôde pesquisar tudo que estava sendo feito no mundo, né? Na área de economia circular, dentro do resíduo de madeira da indústria moveleira. Então, ele surge a partir dessa base sólida, e aí o selo, ele vem para impulsionar, para que a gente e trabalhar com a indústria moveleira, né, prioritariamente, porque a gente tem a pesquisa de doutorado como base, e aí a ideia é que a indústria moveleira, entrando num primeiro momento, que depois a gente possa trabalhar com outras indústrias, né? Legal. E aí ele vem justamente para isso, para que a gente saia do modo de produção linear e vá para o circular, né? Onde o modo de produção linear, ele está com os dias contados, né? Onde você extrai, produz e descarta. E o modelo circular, ele vem com essa proposta, como Maria Cláudia falou, ele vai muito além da gestão de resíduos, né? Ele traz reuso, ele traz novos modelos de negócio. Então, no nosso selo de circularidade, a gente vai trabalhar com estudos de simbiose industrial. Olha que bacana, né? Então, quais são as indústrias que têm sinergia com a indústria moveleira, para que essa matéria-prima circular possa ser valiosa para ambos, né? Então, às vezes, o que não tem mais valor para a indústria moveleira pode ser valioso para uma outra indústria. E aí a gente vai estudar os melhores cenários, os melhores caminhos, né, para o Estado do Espírito Santo. E a gente sabe que tem muito empresário aí fazendo circularidade sem nem saber, né? Sim, isso é uma coisa interessante. No nosso trabalho, a gente também vai identificar essas circularidades e trazê-las, né, para que isso possa ser compartilhado também com as outras indústrias. Eu me recordo bem que há alguns anos atrás, em uma das consultorias aí nas marcenarias daqui do estado, no interior do estado, e aí tinha uma das marcenarias que eu perguntei, para onde vai o descarte aqui e tal. E aí ele deu algumas falas, e uma dos direcionamentos era cama de pinto, que ele falava, que ia para aviário. Sim, né? para E aí ele aviário. falava, vai para cama de pinto. Até eu entender que ele cama de pinto demorou um pouco. Sim. Mas Da cama de pinto, então, né? Então a ideia é mostrar assim, mostrar e estudar os caminhos possíveis, né? legal. Acho que é importante a gente entender, então, na prática, como que o selo, fala um pouquinho do que é o selo, né? E a gente vai, ao longo da nossa conversa aqui, entendendo na prática como que vai funcionar. Então, assim, dentro do nosso projeto, a gente vai, né, trabalhar um diagnóstico no setor, e o que a gente vem conversando com o setor é isso, né? Que o selo, ele vai nascer junto com o setor, né? A gente vai identificar essas sinergias, passar as conceituações que são importantes e trazê-los, né, para que juntos a gente possa identificar os melhores caminhos. Então, o selo, ele pretende identificar práticas circulares, né, e sim, quais são as indústrias que já estão com essas práticas em atividade, até reconhecer isso. Então, a gente pretende trabalhar com categorias do selo, então seria ouro, prata e bronze, né? E já começando identificando essas indústrias que já estão atuando na área, né, Maria Cláudia? E a partir daí a gente criar critérios, né, com base, né, o que a indústria está fazendo e o que ela pode fazer para que ela de fato tenha trabalhe essa circularidade, né? Então, tem indústrias que já trabalham e a gente precisa potencializar e às vezes melhorar todo esse processo, né? Então, eu posso usar como cama de pinto lá? Ok, posso. Mas esse produtor que utiliza esse material, como tem que ser a característica para ele poder utilizar? Então, às vezes, do jeito que está chegando, tem um valor, mas se eu melhorar aqui,
eu agrego mais. Então, isso precisa ser feito dentro do processo produtivo. Então, às vezes, a matéria-prima que você está utilizando, né? A gente falou muito antes da questão da resina, né? A resina que hoje é utilizada, ela, para ser reaproveitada, ele vai ter um custo. Se eu mudo a resina, no processo facilita muito lá na frente. Ou seja, a gente está falando também de design de produto lá no começo. Sim. Na hora que a gente está pensando a ideação da minha próxima linha produtiva. Esse é o design circular. Né? A economia circular, ela trabalha todo o ciclo de vida do produto. Sim. Então, na hora da decisão do projeto, se para fazer um painel eu usar uma resina ambientalmente amigável, eu consigo reciclar com mais facilidade, né? Legal. Então, eu gasto menos energia para poder estar reciclando. Isso, né, é viabilidade econômica. Professora, mas aí agora pode ter dado um nó para as pessoas. Como assim reciclar painel? Reciclar MDF, é isso? Sim. O painel de MDF, ele pode, segundo a bibliografia, né, os autores, ele pode ser reciclado até 3 vezes, tá? E aí, para que essa reciclagem seja possível, tem que ser feito um tratamento de desintegração termohidrolítica. É o mais divulgado, né? É o tratamento mais divulgado, mais conhecido. Esse tratamento, ele é a quente, né? Aquece a alta temperatura, né? E vai tirar a resina, vai ficar uma parte, obviamente. Depois vai secar e essa madeira ela volta para o processo de manufatura e entra nos painéis. Então, assim, esse processo de reciclagem, ele não é feito ainda no Brasil, né? Até onde a gente pesquisou, né? A gente está sempre pesquisando, cada vez que ontem pode ter aparecido ontem, né? Mas é até onde a gente pesquisou. Ele não é feito ainda no Brasil, mas ele é possível. E assim, então os painéis, o MDF até 3 vezes, o MDP até 15 vezes, né? Então, sim, os painéis podem ser reciclados e é um dos caminhos para a economia circular, né? Para resíduo de madeira, né? E depois de reciclado, ele pode ir para queima, né? Então, a economia circular, ela trata disso, né? Do uso em cascata do resíduo. Então, a matéria-prima circular, ela é valiosa, né? Então, a gente procura dar a maior parte de uso para depois, né, a gente ir para queima, onde a matéria-prima acaba, né? Isso. Então, a gente pode pensar de que um material, um MDP, que está sendo já destinado para queima no primeiro ciclo ali de uso, ele está deixando de gerar 15 vezes mais do que ele poderia ter gerado, porque ele poderia estar ainda circulando na economia. E aí, olha como é importante o design de produto desde o começo, porque também tem a questão ambiental, né? Eu acho que se desde o começo o atendimento das exigências ambientais vier lá do design de produto, eu acho que a gente resolve muito problema também, né? Com certeza, Paula. E assim, eu acho que abre muitas oportunidades, né? Eu acho que é justamente um tema que a gente tem que trazer à mesa, porque o Estado do Espírito Santo tem sido, inclusive, protagonista de boas iniciativas, né, no âmbito dos estados, né? A gente tem o nosso fundo soberano, a gente direcionou agora por meio do Bandes, né, que faz a gestão do fundo soberano, são mais de 500 milhões de investimentos do estado no fundo de descarbonização. Agora vai ser quase 1 bi aportado nessa agenda do estado nos próximos anos, e eu acho que abre uma oportunidade para a indústria, e eu acho que o selo se conecta a essa iniciativa. E aí, professora, o que você vislumbra de oportunidade também para o setor, né, para os empresários que atuam, que agora com o selo eles possam também acessar e ter enfim, de oportunidade de fato nessa área? Acessar novos mercados, né? Eu acho que ampliar a exportação, né? Se qualificar, porque né, outros países eles realmente estão exigindo, né? E aí a gente pode, o selo de circularidade está totalmente alinhado com certificações como declaração ambiental de produto, que são fundamentais para o comércio exterior. Né? Então a gente vai meio que colocar a nossa indústria moveleira, né,
aí em um primeiro lugar, né, no Brasil, para poder estar trabalhando essa questão do comércio exterior e de ampliar novos mercados. Isso aí, a gente acaba aumentando a expectativa de ganhos, de linhas de produtos, né? O empresário pode se reinventar até a partir de uma certificação como essa, né? Exato. Isso é muito bacana. Professora Maria Cláudia, você pegou mais a parte técnica, né, do estudo, e aí eu venho do associativismo, já atuei muito de perto com as indústrias, e eu sei que a gente tem algumas regiões diferentes aqui no estado, né? A gente tem um polo moveleiro em Linhares, que trabalha ali com muitos pátios fabris de móveis seriados, né? E a gente tem outras regiões, muitas marcenarias, que são pátios que muitas vezes têm uma produção altíssima, uma capacidade produtiva muito alta, mas não são pátios tão grandes em termos de tamanho mesmo, de volume de funcionários, né? Mas são muito eficientes, muito eficazes, mas não são tão grandes. E aí a gente pulveriza um pouco de onde está esse resíduo, né? Como que ficou isso no estudo de vocês? Então, eu trabalho muito com plano de gerenciamento de resíduos, né? Então, ele fala plano, o empresariado já se assusta. Mais um documento que eu tenho que fazer, né? Mas, assim, eu sempre digo, o plano de gerenciamento de resíduos é uma oportunidade de você rever o seu processo. Tem que enxergar dessa forma. Se eu estou gerando resíduo, é porque alguma coisa ali para trás poderia melhorar. Né? Então, a gente tem, assim, setores que geram uma quantidade significativa. Imagina, 40% do que você retira da natureza se torna resíduo. Né? E o setor de madeira, se você pega a lei da origem, está em torno de uns 70%. Mas eu estou falando assim, a determinada indústria. Porque a gente sabe que tem níveis ali, né? Cada indústria que tem uma gestão, né? Um controle melhor, ela vai gerar menos resíduo. É igual comparar a resíduo da construção civil, né? Os números, né? Você tem lá mais controle, você gera menos. Mas quando você pega o cenário geral, você tem uma geração de resíduo muito grande. Então, como pensar isso? E a logística é uma questão fundamental, né? E é isso que a gente vai trabalhar também. Por quê? Muitas vezes o polo, onde está gerando, está longe da onde vai reaproveitar. Então a gente tem esse problema não só aqui no moveleiro, como a gente tem numa parte de granito. A gente tem inúmeras pesquisas dizendo do potencial do uso do pó do granito. Muitas, quase 100%. Né? Mas por que não é? Porque tem um gargalo da logística. Né? Então, transportar muitas vezes essa matéria-prima para onde vai realmente aproveitar, às vezes fica mais caro do que eu comprar matéria-prima virgem. Ou o acesso à matéria-prima virgem ainda é mais barato do que eu investir nesse reaproveitamento. Então, a gente precisa pensar na questão não só técnica, né? Na questão cultural, porque mudar o processo, além do investimento em maquinários, que eu tenho que ter, em capacitar funcionários, que é um investimento, né? Você tem a questão cultural. Eu sempre fui assim, eu vou continuar fazendo assim. Então, isso não é, né, mérito de nenhum setor. Você tem isso em vários. Quando a gente propõe uma mudança, tem essa resistência, então, que é um custo, né? Essa mudança. Então, assim, e além de tudo isso, tem esse custo logístico. Então, são vários fatores ali, né, para que de fato você consiga dar um passo à frente, né? E a gente precisa vencer isso. E eu acho que o estudo que a gente vai fazer, né, a Gislaine identificou, né, tem uma empresa lá em São Paulo, mas qual é o custo de levar até São Paulo? Não só o custo financeiro, mas o custo ambiental, porque o caminhão também polui. Sim, né? sim. Eu vou queimar combustível para levar até lá. Então, assim, vale trazer um investimento para cá? Né? Um novo pátio. A gente está com uma agência novinha, né, de atração de investimentos aqui no estado, é a Nova Espírito Santo, né, Nova ES. Então, a gente está atraindo novos investimentos, está atraindo novas realidades de indústrias que talvez não estivessem conosco em outro cenário econômico, né? Então, a gente está buscando essas possibilidades. Talvez trazer para perto é um caminho. E novos negócios, né? Porque às vezes a solução que eu tenho com resíduo não é aquela indústria que já está lá. É uma outra que vai ter que nascer para poder dar a solução para aquilo. Então, a gente tem muitos estudos, né, para vários resíduos. Mas como é que de fato é implementado? Isso. E aí eu vou voltar lá no nosso empresário pequenininho para a gente mostrar para ele que a gente não está trazendo problema, está trazendo solução. A professora me ajuda a clarear para ele assim, ó, quais são os benefícios dele ter o selo de circularidade na prática, assim, para a empresa dele.
são, né, os benefícios vão ser incentivos fiscais, né, que ele vai poder ter, principalmente melhoria, né, do modelo de negócio dele, aprimoramento, e inclusive conexões com outras indústrias e sinergias. Ele vai passar a ser fornecedor de matéria-prima de uma forma mais valiosa. Às vezes ele faz um tipo de fornecimento que ele vai poder ganhar mais com isso, né? Então, assim, ele tá completamente assim dentro do contexto. É óbvio que a produção em série, né, como a gente tem em Linhares, produção em série, para produção de móveis sob medida, que a gente tem mais aqui na Grande Vitória, ela tem um diferencial de utilização de produtos, né, mas a gente consegue trabalhar como um todo e beneficiando a todos. E uma coisa que é interessante a gente falar também é que no nosso trabalho, na economia circular, a gente trabalha com metodologias de avaliação de desempenho, onde a gente mensura, né, o quão benéfico é aquele caminho. Então, o que a Maria Cláudia falou, né? Então, assim, por exemplo, no doutorado, eu tive condição de estudar até onde eu podia pegar o resíduo, né, da Grande Vitória, por exemplo, e levar lá para a nossa fábrica de painéis no norte do estado. Era viável ainda? Eu vi que era, né? Mas eu fiz esse teste, porque eu sabia que de Linhares lá para o norte estava tranquilo, mas trazer da Grande Vitória daria para levar também? Daria. Então, a gente está avaliando essa questão da logística o tempo inteiro, né? E viabilidade econômica também. Então, a gente, assim, a economia circular não é somente qualitativa, a gente trabalha com metodologias quantitativas. E isso que é o diferencial, né? Claro, do claro, trabalho. porque a gente mostra números também, né, pro empresário, traz para uma linguagem mais próxima também do dia a dia dele, do cotidiano, né? Então, se a gente falar de região metropolitana, falar de sul do estado também, a gente consegue fazer esse trabalho, por exemplo, se fosse para levar para o norte do estado, para nossa única... Do Grande Vitória, sim. Sul do estado, não. Grande Vitória e Centro-Norte, Capixaba, a gente leva tranquilamente. Olha aí, então nosso sul do estado já precisa de... Não, aí a gente vai, né? Novos estudos, novas possibilidades, caminhos, né? isso aí. Isso aí. E assim, óbvio que todos podem sofrer pode ser impactados, sofrer não, mas pode ser impactados com essas possibilidades, né? De forma positiva, Sim. de forma... Então, assim, o sul do estado ainda não foi contemplado, mas quando a gente entende que tem um volume expressivo ali de indústrias que precisam ser atendidas, né? Que precisam também ser beneficiadas com esse selo, aí, obviamente, o radar vira para lá também e a gente vai estudar a melhor solução, né? Com certeza. E aí, nesse sentido de estudar as soluções, em que pé que está o selo, como é que é essa metodologia de implementação, onde que vocês estão nesse cronograma, como é que funciona agora daqui para frente? Próximas etapas? A gente está iniciando os nossos trabalhos, né? A gente vai começar com a primeira etapa, é um diagnóstico do setor, e onde a gente vai estar apresentando, né, a nosso projeto, onde a gente vai estar conhecendo a realidade, né, a gente tem várias regiões no estado, então cada região tem uma realidade, né, e a gente vai estar conversando com todos esses atores envolvidos, não só, né, todos realmente, né, governo, associações e tudo mais, né. E aí sim, aí a gente já, a partir desse diagnóstico, a gente começa a trabalhar com as metodologias de avaliação de desempenho da economia circular e por aí vai. Eu acho que é importante também colocar assim, que esse momento é um momento de escuta. Vai escutar as pessoas, porque quem vai trazer muitas das soluções é quem está trabalhando com aquilo. Né? Então não é a gente da academia que vai trazer a solução. Então eles vão falar onde que eles estão observando o gargalo. Onde que aperta o calo para eles? Então, é a partir dessa escuta que a gente vai desenhando e construindo juntamente o projeto.
Então a gente Isso pode é muito deixar esse canal importante. aberto para que os empresários cheguem Sim. diretamente até vocês. Inclusive, né, a nossa próxima atividade vai ser justamente uma reunião para a formação de um grupo técnico de acompanhamento do projeto, com representantes não só do setor, mas também de outros institutos, né, a Claro. UFES, por exemplo, né, a gente vai convidar outras universidades que também têm afinidade com a temática, Ótimo. órgãos ambientais, né, como o IEMA, a própria CIAM, para fazer parte, para avaliar o andamento. Então, não é um projeto engessado, né? Ele tem um escopo construído, macro, mas a gente vai ter as atividades sendo construídas passo a passo, né, de acordo com aquilo que a gente encontrar ali pelo caminho. Então, os empresários podem ficar tranquilos, não vai chegar nada de cima para baixo, é uma conversa, e nesse momento a gente vai escutar muito, e a gente quer que ele esteja junto com a gente. Porque ele só vai dar certo se eles comprarem a ideia desde o início Perfeito. e construir com a gente, né? Porque se chegar lá no final um projeto, tem um selo, por mais benéfico que seja, por mais incentivo fiscal que ele dê, ele não vai ser implementado. Né? E o nosso objetivo aqui é que seja implementado. Se ele fez doutorado, acho que é o sonho de todo mundo que faz uma pesquisa, é ver isso na prática, sendo realizado. A gente não quer um projeto de gaveta, a gente quer que ele seja implementado, né? Que daqui a uns anos seja lá os empresários recebendo meu selo ouro, meu selo prata, Legal, né? Sendo diferencial de mercado, podendo utilizar isso não só como um ganho financeiro, mas um ganho de imagem, que eu acho que é importantíssimo também. Né? Eu tenho um selo do Estado do Espírito Santo dizendo que eu tenho lá, né, que eu adoto práticas ambientais. Então a gente sabe hoje que os bancos financiadores, né, de forma geral, têm utilizado, o SG está aí demonstrando, né? Os índices da cidade da B3 estão mostrando ali claramente como que isso está sendo importante, sendo exigido aí internacionalmente. Então, assim, acho que o empresariado só tem a ganhar. O setor moveleiro é o nosso ponto inicial de trabalho. A gente pretende aí atingir outros setores, né, como granito, setor de tecido, têxtil, que é um Têxtil, também, moda, né, que gera muito resíduo também. Então, assim, é o pontapé inicial, a gente vai construir essa metodologia juntos, né, então a gente está aqui de portas abertas aqui para receber, a gente vai lá também, né, nos polos para conversar, para dialogar e construir tudo isso junto. Como isso é importante, né, Maria Cláudia, você estava falando, porque se conecta muito com a estratégia do Estado, a gente tem o nosso plano de descarbonização, e a gente percebe que o nosso desafio maior está relacionado também ao campo da indústria. A indústria tem um papel importantíssimo no Estado do Espírito Santo, é um vetor de desenvolvimento do Estado, né? No último período a gente tem um crescimento de mais de 16% da indústria puxando o crescimento do Estado. E aí como é importante também essa conexão desses novos instrumentos e colocar inclusive como um diferencial competitivo da indústria capixaba, né? Então aderindo a essas boas práticas, aderindo ao selo que surge, né, como mais uma oportunidade, mais um instrumento para impulsionar esse desenvolvimento, né, numa pegada agora mais sustentável, com esse olhar mais diferenciado no meio ambiente. Hoje não tem como discutir desenvolvimento sem discutir também a questão ambiental. Esses dois temas têm que caminhar em conjunto. Então, assim, é muito do espírito que a gente tem construído e essa felicidade de ter a equipe do IFES trabalhando conosco, porque a gente tem que pensar muito a política pública baseada em evidência científica, né? Então, esse diálogo com a academia é algo que o secretário reforça muito sempre, Felipe Rigoni, da gente ter essa proximidade, porque, e aí no Espírito Santo a gente tem conseguido fazer muito bem isso, né? Acho que o IFES é um belo exemplo, né? Toda a expansão que a gente teve do IFES, essa conexão que vocês têm com cada um dos locais, né? Eu acho que essa experiência é muito importante. Então, o diálogo e a priorização também da gente estar, né, um recurso do Estado também que a gente está aportando nesse projeto para a gente viabilizar esse tipo de iniciativa no Estado, mas faz parte de um conjunto de ações do Estado, né? Não é uma ação isolada, mas justamente para a gente desenvolver e ter sempre esse olhar da sustentabilidade como um vetor importante de desenvolvimento do Estado. E aí quando você traz esse olhar de política pública, isso dá uma segurança até para esse empresário que a gente estava falando, que a gente quer ouvi-lo. Porque por muitas vezes, Ramon, a gente sabe que pela falta dessa conectividade entre as instituições, pela falta de um plano de continuidade, né, onde a gente conseguisse enxergar essa força institucional também aportando um projeto tão forte como esse, muitas iniciativas ficaram no meio.
A gente, quando vocês falam a palavra diagnóstico, eu tenho certeza que alguns empresários lá já fizeram assim, um friozinho na espinha, assim, ó. Porque eles constantemente estão sendo diagnosticados de alguma coisa. Não é eles não, diagnóstico, eu já me assusto também. Porque, assim, de fato, eles já passaram, para quem tem 10, 15, 20 anos de empresa, eles já passaram por muitos diagnósticos. Então, eles ficam naquele receio da continuidade. E aí, essa sua fala é muito importante pela solidez que está sendo posto esse selo em prática. E eu quero parabenizar mesmo pelo empenho de vocês, pela abrangência, né? pelo tamanho que está se tornando esse impacto. Isso é fundamental para nós, porque a gente sabe que quando há uma credibilidade porta para fora, também faz quem está aqui dentro olhar de outra maneira, né? Infelizmente, culturalmente, a gente podia só acreditar no coleguinha, né? Já estava bom. Mas, infelizmente, essa questão de, nossa, mas está sendo validado por outros países, está em todos os continentes. Então, de fato, tem algo muito importante para ser ouvido e ser falado ali, né? Então, vamos para a prática, né? E aí eu quero uma última palavrinha de todos vocês. E se tiver faltando alguma coisa muito importante do selo, por favor, vocês estão livres para nos alertar e nos contar, tá bom? Bom, então eu quero, né, agradecer a oportunidade, tá? Dizer também, né, que a equipe, nossa equipe é formada por mim, pela professora Maria Cláudia, pelo professor Alexandre e pelo Rafael, que é o economista da equipe, né? Porque sustentabilidade, a gente tem que estar trabalhando o pilar ambiental, social e econômico, né? E dizer que nós realmente estamos empenhados em fazer esse projeto de forma realmente junto com todas as indústrias, com todas as pessoas envolvidas, todos os atores, né, e que realmente todos tenham um sentimento de pertencimento e nos ajudem a construir aí um futuro muito bom, né, para as indústrias do Estado do Espírito Santo. Então, agradecer também a oportunidade de estar falando um pouco do projeto, falando dessa temática assim, super importante, que é a economia circular. Eu acho que o próprio nome economia circular, né, ela não está falando da questão somente ambiental, está falando de um novo modelo, um novo conceito de negócio. Então, acho que é até difícil entender, né, o que é economia circular, né? Então, assim, está falando de um novo modelo, né? Uma forma de pensar, de produção e consumo, né, sustentável, e tudo isso requer um tempo, né? Então não vai ser, né? Eu sei que todo mundo está cansado de diagnóstico, a gente fala, até eu mesmo falo, gente, fazer diagnóstico, mas a gente precisa conhecer, a gente precisa ter esse momento de escuta, porque as soluções vão vir de quem está de fato lá executando. Então não adianta que, né, a gente estuda toda a teoria, mas quem vai vir muitas vezes com as soluções vai ser quem está lá executando. Então, assim, e como a Gisele falou, o conceito, né, de sustentabilidade é esse tripé ambiental, o social, né? Então tem que envolver as pessoas, eu tenho que ouvir, eu tenho que ter essa integração, né, com o outro, né? Então o social vem disso, né? Não é só questão, né, mas eu tenho a minha vizinhança, eu tenho meu cliente, então o que esse cliente está querendo de mim, né? E aí são diferentes clientes, e a parte econômica. Se não for sustentável economicamente, o projeto morre. Qualquer projeto morre. Ele não se mantém. Eu tenho um subsídio, mas o subsídio uma hora acaba. E eu tenho que ter algo, que eu acho que é o que a Ciama está trabalhando, são os negócios, né, de impacto, é que ele tenha sustentabilidade, é que ele, quando o ator sair, ele consiga caminhar sozinho. E eu acho que a ideia do selo é isso, é criar, né, critérios ali para que se dê o selo. Claro, o selo vai ser, né, a consagração, né, eu conseguir o selo porque eu adotei determinadas práticas, e a gente vai criar selo que vai ter degraus. Então eu começo num degrau, no outro ano, quando eu conseguir implementar mais. A gente tem outros exemplos de selo, o selo Procel, por exemplo, né? Já está todo mundo no ar, já está quase todo mundo. Dificilmente se encontra o equipamento, está no B, por quê? Porque todo mundo já alcançou, e agora eu tenho que evoluir mais. Então, essa questão de selos, né, ele vai muito nesse sentido, de você ir criando degraus para você ir aperfeiçoando. E é um processo lento. Tá? É uma mudança de cultura, então a gente não está imaginando que isso vai acontecer
daqui para o ano que vem, não, vai ser um processo que tem que ser construído. E é um movimento que é muito real, né? A gente viveu isso na época da qualidade, né? Quando vieram as ISOs, né? E todas as certificações internacionais que foram postas aqui para nós. E, de fato, quem era muito cético, não acreditava, em algum momento, se quisesse fornecer para os maiores, teve que se adequar. Né? Então, eu acho que é um caminho sem volta. A gente precisa, de fato, entender que a adequação é necessária, né? Exatamente, Paulo. E eu fico muito feliz porque, assim, desde o primeiro momento a gente sentiu muito disso por parte dos pesquisadores que estão nesse projeto, da gente envolver de fato o setor, esse diálogo, né, de ser uma construção coletiva, né, participativa. E então isso ontem a gente teve a oportunidade de estar lá na reunião do Sindimol, Linhares, foi muito positiva, a abertura também que o setor tem tido para esse tipo de iniciativa, e a gente sente que, e é muito nesse sentido, sabe, é um olhar, eu acho que o secretário tem muito disso, reforça sempre que o meio ambiente no estado, né, a estrutura da secretaria, a fiscalização ambiental é muito importante, claro, os instrumentos de comando e controle, mas essa parte do fomento também de incentivar boas práticas, né, uma economia mais circular e menos linear. Então, como que a gente consegue fazer essa transição, que não é uma transição rápida, é um processo, e aí o Estado tem um papel fundamental de induzir isso, e é muito nesse sentido que eu vejo que a gente está caminhando, e com certeza o selo é um grande exemplo, vai ser inclusive para os outros setores, né, professora Gislaine? A gente está começando no setor moveleiro, mas a ideia é que a gente possa passar para outros setores importantes também da economia capixaba, nesse sentido de induzir boas práticas e pensando o lado sustentável e o meio ambiente. Isso mesmo. E aí, que honra. Obrigada por vocês terem escolhido justamente o nosso setor. Né? Eu, como porta-voz do setor de madeira e imóveis, fico muito feliz, né? E contem com o Espírito Madeira, contem com a nossa cadeia de possibilidades e a comunidade Espírito Madeira, né? Porque, de fato, hoje nós temos um volume de pessoas envolvidas, empresas, instituições, para que a gente consiga prover soluções diferenciadas, né? Além dos 3 dias de evento. Mas também vou reforçar no meu convite para setembro, né? De 10 a 12 de setembro, a gente está em Venda Nova do Imigrante de novo. Que bom, 4ª edição da Espírito Madeira. Então, reforço meu convite a vocês, estendendo aí para toda a equipe IFES, para toda a equipe SEAMA. Com certeza. Né? Que a nossa parceria seja ainda mais sólida, e contem conosco para essa parte prática aí do nosso selo, que é um grande orgulho aí para a gente também.